Moondrop Aria. Cara, que fonezinho incrível. Bom, a Moondrop é uma marca chinesa que produz vários fones in-ear. Eles têm pretensão de fazer fones over-ear, já estão com um projeto e tudo mais, alguns TWS, mas na questão de fones in-ear, a Moondrop é muito boa e é uma marca muito bem resolvida. Na verdade, a Moondrop é a minha marca favorita de in-ear chinês. Tem a T-Audio também, que eu gosto muito do T-Audio T2 e T2 Plus, porém a T-Audio erra a mão algumas vezes. O T2 Pro, o T-Audio T3 são fones com muito agudos, muito ríspidos, a ergonomia não é tão boa. E com a Moondrop, cara, todos os fones que eu ouvi têm uma consistência muito boa, tanto em construção, quanto conforto, quanto som. A Moondrop opta por um som bem interessante, eles seguem a Harman Curve em praticamente todos os fones, obviamente com algumas modificações, né? Alguns têm um pouco mais de grave, alguns têm mais presença nas vozes, alguns têm mais agudos, mas no geral eles pegam a Harman Curve e seguem mais ou menos ela. Bom, para quem não conhece a Harman Curve, a curva de resposta da Harman, primeiro a gente tem que entender o que é a Harman. O grupo Harman é um grupo composto de várias marcas influentes no som, que são Samsung, AKG, JBL e Harman Kardon. Então o grupo Harman é esse conglomerado de empresas de áudio. É desnecessário dizer que é um grupo muito imponente, um grupo de respeito, com muito dinheiro, muita pesquisa, e justamente em pesquisa eles desenvolveram a curva Harman. A curva Harman nada mais é do que o seguinte, foi um experimento que eles fizeram com diversos usuários comuns, não eram audiófilos, não eram músicos, eram pessoas comuns. Juntaram várias pessoas, né, e fizeram um teste para descobrir qual tipo de sonoridade elas gostavam. Eles compilaram todos esses testes e desenvolveram uma média, que é a Harman Curve, que é o quê? A média ali do gosto pessoal das pessoas para descobrir mais ou menos qual que é o som ideal para o usuário comum. O jeito mais fácil de explicar também o que é a Harman Curve é comparando com outra curva, que é a Diffused Field. A Diffused Field é uma curva usada já há muitos anos, né, que consiste mais ou menos em um som flat, um som neutro. Claro que neutralidade é subjetiva, né? Parte de cada um, parte de vários fatores também, mas em tese é uma curva flat. Quando você compara a Harman Curve com a Diffused Field, você tem o seguinte: a Harman tem uma elevação nos graves, principalmente na região dos subgraves maior, né? Uns 3 decibéis, se eu não me engano, então você tem um preenchimento, um corpo a mais, se comparado com a Diffused Field. Tem uma elevação na região da presença das vozes, então as vozes vêm um pouquinho mais para frente, mas os médios não são tão encorpados, né? E tem um brilhinho ali nos agudos a mais também. Então é uma curva de resposta muito interessante, ou seja, é praticamente um V-shape, né? Mais graves e mais agudos um pouquinho, mais presença nas vozes, mas sem ser tão agressivo quanto os V-shapes tradicionais, tipo V-Moda, JBL, né? Beats, que fazem aquele fone gravudão, com os médios chupados. Não, é algo mais balanceado. Seria um meio termo entre V e flat, na minha opinião. E, cara, é a curva de resposta que eu mais gosto, né? Não é tecnicamente muitas vezes tão impressionante quanto uma flat Diffused Field, que você não tem tantos detalhes nos médios, mas é uma sonoridade muito gostosa e muito eclética. E a Moondrop segue essa resposta, a Harman Curve no geral. Obviamente cada fone tem suas variações, alguns um pouquinho mais graves, outros com mais presença nas vozes, como o SSR, né? E menos graves. Outros com mais agudos e menos graves, mas no geral eles seguem a Harman, o que é uma decisão muito sábia. Como eu disse, é difícil eu não gostar de um fone da Moondrop, e é difícil alguém também não gostar. O SSR foi o que mais teve controvérsias, justamente por não seguir tanto a Harman, seguir mais a Diffused Field. Olha que irônico. O Aria não é exceção, é um fone simplesmente sensacional em sonoridade e em construção. Para vocês terem uma ideia, quando você compara o gráfico de resposta de frequência, que seria a quantidade de graves, médios e agudos, né, basicamente, do Aria com o Starfield, com o KXXS, com o Canas Pro, eles são quase todos iguais. E eles também têm um formato igual. Olha que interessante, o formato das shells. Então são fones muito similares. E é aí que o Aria fica interessante, sabe por quê? Porque o Aria é muito
mais barato. O Aria custa atualmente $80, enquanto o Starfield eu acho que custa 120, então é um preço de 50% maior, e você leva praticamente o mesmo som para casa, então é uma barganha. O Starfield, por exemplo, foi um fone muito bem aclamado na faixa de preço dele, assim como o Canas Pro, e é um fone aí que custa seus 700 pila na China, 650, variando com o dólar. Então você pensa, você leva esse carinha aqui por uns 450 e é um negócio muito bom. Agora, falando em construção, o Aria continua muito primoroso, tanto quanto o Starfield. Ele praticamente tem os mesmos acessórios, mesmas ponteiras, mesma case, mesmo formato, inclusive ele tem um cabo melhor, que a gente vai falar já já desse cabo, e um design muito interessante. O design é o mesmo, a pintura é diferente, ao invés de ser aquela pintura brilhante, muito bonita do Starfield, é uma pintura fosca, preta, muito bonita também. O Moondrop tem muito bom gosto no unboxing e no design dos seus fones. Traduzindo, a única diferença é na pintura e no cabo. Falando do cabo, o cabo me preocupou um pouco, tô com ele aqui, tá? O cabo do Aria me preocupou um pouco, porque vocês podem ver que ele é de um paracorde trançado. E quando eu tirei esse cabo da caixa, cara, ele tinha muita memória. Ele não enrolava direito, ele não esticava, ele mantinha muita memória. Mas com o passar do tempo eu mordi minha língua e comecei a perceber o quão bom esse cabo é. Ele é de um paracorde muito bem feito, tem um trançado muito bem feito e agora não mantém mais tanta memória e não embola, não tem microfonia. Então é um cabo melhor que o do Starfield. Você tem um fone mais barato, com uma pintura diferente, cabe a você gostar ou não, mas um cabo melhor. Interessante, a Moondrop acabou se canibalizando nesse sentido, né? Fazer um fone com o mesmo som, construção consideravelmente melhor, dependendo do seu ponto de vista, e mais barato. Uma decisão meio esquisita, mas enfim. Agora falando em som o Aria é incrível, como eu falei, ele segue a Harman Target até certo ponto, tem algumas diferenças, né? Em som ele é muito parecido com o Starfield. Comparando os gráficos de resposta de frequência, eles são iguais. Porém, os drivers são de materiais diferentes, e isso traz características diferentes. Velocidade, dinâmica, né? Com amarrado pode ser um grave na mesma quantidade. Muitas vezes o agudo do fone é igual, porém um sibila e outro não. Só que, bom, eu ouvi o Starfield tem alguns meses, então eu não pude comprar os dois lado a lado, mas pra mim é o mesmo som que eu me lembro. Gostaria de ter os dois para comparar lado a lado, porém várias pessoas já fizeram isso. E a grande maioria comparou lado a lado e não notou diferença. E se notou diferença, precisou se concentrar muito no som. Então, novamente, você leva o som do Starfield praticamente por 50% menos. O que é muito interessante, falando do som do Starfield, do Aria, do KXX, do Canas Pro, que são parecidos, consiste no seguinte: uma elevação nos graves, que é muito bem-vinda. O fone tem bastante preenchimento, bastante corpo, tem uma elevação na região dos subgraves. São graves um pouquinho menos secos e rápidos e detalhados, são um pouquinho mais cheinhos e gordurosos, mas são muito agradáveis e tecnicamente são muito bons pela quantidade, né? Médios um pouquinho recuados, mas nada demais. Talvez um pouquinho mais finos do que algo mais neutro, mas novamente, nada demais. E uma elevação na região da presença das vozes, que traz as vozes com bastante intimidade, bastante textura. São vozes delicadas, são vozes com timbre muito correto e são vozes que não sibilam. Graças a Deus não sibilam, o que é muito bom. É um fone muito bom nos vocais, não tão bom nos instrumentos. Pode às vezes ficar com um timbre um pouquinho fino e a separação instrumental também não é tão grande. A gente vai conversar disso daqui a pouco. Os agudos têm novamente uma elevação numa região bem alta do brilho ali, que é muito gostosa. Traz uma sensação muito tátil nos agudos, sabe? Quando bate o splash da bateria, quando tem aquele chimbalzinho tocando, fica com muita textura, sabe? Essa é a palavra, fica com uma textura muito boa nos agudos, bastante informação nesses agudos. Pode ser um pouquinho fake às vezes,
Pode, mas enfim, é raro. Pode incomodar às vezes? Pode, mas é muito raro, tá? Eu sou meio chato com agudo. Tava ouvindo ele com volume alto por várias horas e ele não incomoda. Então ele tem uma elevação nos graves e nos agudos muito bem feita. Muito bem feita. É um fone em V muito aprimorado. Como eu disse, a separação instrumental não é tão boa porque ele tem uma característica musical muito relaxada, quente e musical. É um fone, como eu disse, com graves mais gordinhos, as vozes bem melodiosas na sua cara, sabe? Os agudos têm um pico e um brilho, mas também tem um valezinho que deixa as músicas, às vezes, em algumas regiões um pouco escura. Mas é um fone muito digerível e muito sossegado, então você tem uma assinatura muito calma e aveludada. Diferente, por exemplo, do BQYZ Spring 2, que eu já fiz review, vou deixar aqui, onde você tem uma assinatura muito na sua cara, com muitos detalhes, mas que pode ser agressivo, que pode ser muito engajante, pode ser demais algumas vezes. O Starfield não. Ele é relaxado, ele é calmo. O Starfield, desculpa, o Aria, mas o Starfield também. Relaxado, calmo, mais aveludado. Então, cabe a você decidir o que você quer. Por um lado, o BQYZ, ou fones com essa característica mais técnica, mais detalhada, vão ser, como eu disse, mais técnicos, mais detalhados, mais rápidos, muito mais detalhamento na sua cara. Se tiver uma gravação ruim, eles vão denunciar que essa gravação é ruim. Se tiver algum defeito acontecendo ali, eles vão denunciar. Mas ao mesmo tempo é um fone cansativo, né? Você ouve ali por 2 horas o Spring 2 e, cara, deu, é muita informação na sua cabeça. O Starfield não, o Aria e o Starfield não. São fones que você bota na cabeça, cara, e fica o dia inteiro ouvindo, e é uma musicalidade muito grande, um negócio muito gostoso, mas não é tão técnico, né? A separação instrumental não é tão boa, os graves não são tão rápidos, né? Por exemplo, quando você está ouvindo um metal, tava ouvindo Learning to Live do Dream Theater, quando o negócio fica muito agitado, ele não separa tão bem os graves, tá? Porém, na mesma música tiveram algumas coisas que me encantaram. Por exemplo, a dinâmica da bateria, a batida é muito dinâmica, muito engajante. O acorde, o brilho ali nos acordes é muito interessante. Porém, faltam alguns detalhes e uma separação instrumental. Concluindo, se você quer um fone all-arounder para usar o dia inteiro, por exemplo, você vai ter um in-ear só nessa faixa de preço, eu acho que o Aria é a melhor opção. Porque com essas características dele, ele é muito eclético. Ele pode não tocar o metal ali tão bem porque vai faltar um pouco de detalhamento, mas vai ser muito interessante e vai ter muito detalhamento. Ele pode não tocar, de novo, um jazz ali tão bem, porque vai faltar um pouco daquelas nuances, mas esse brilho nos agudos vai trazer o saxofone, vai trazer um piano ali pra frente, uma gaita, vai ficar bem interessante, ele não vai ficar fatigante. Se você quer ouvir um pop ou hip hop, ele vai ter o subgrave para dar porrada e não invadir tanto, vai ter as vozes ali pra frente. Então é um fone muito bom, mas não é o melhor em nada. Porém, ao mesmo tempo, ele quase não tem problemas. O problema dele é não competir tecnicamente tão bem com outros fones feitos para isso. Bom, essa foi a review do Aria, como vocês puderam perceber. Adorei o fone, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa a curtida, dá uma olhada nos outros vídeos. Se não gostou, comenta aí, né, o que dá para melhorar, o que tá de errado. E eu vejo vocês na próxima review.